Erlen, receba um grande abraço. Uma excelente noite para você, sua família. Obrigado, meu irmão. Vamos juntos aí orando, a fim de que o nosso planeta, em algum momento, fique um pouco mais livre. Obrigado, um grande abraço para você também. Desses nossos irmãos desavisados, que provocam guerras, né, matando pessoas. O Alice. Boa noite, minha irmã. Edmilson, um grande abraço também, um grande abraço, Alice. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos abençoe, nos inspire, a fim de que nós possamos veicular. Ô Gladys, um grande abraço para você também, boa noite para todos nós. Hoje nós vamos falar sobre epilepsia. Na realidade, vamos começar, né? Sábado nós terminamos. E nós sabemos que a epilepsia é um grave problema neurológico, psicológico, psiquiátrico, e às vezes, né? Não sempre, mas existem casos psiquiátricos em que a pessoa, além dos processos das suas rupturas cognitivas, ainda tem as convulsões epiléticas. Mas a epilepsia necessariamente não são casos psiquiátricos, mas neurológicos graves. E nós vamos contar um caso, que é o Marcelo. Boa noite para você também, Edmilson. O Marcelo, para vocês que estão aqui e que mais tarde ouvirão, eu tenho informações de bastidores, são informações que nós, quando éramos mais jovens, né, nós realmente tentávamos identificar, mais ou menos pela narrativa, quem poderia ser, quem não poderia ser, que mais ou menos a gente vê daquele paralítico, alguém ligado à Revolução Francesa, algum líder revolucionário, e que criou muitos problemas e acabou tendo esses gravíssimos com 8 anos de idade, como nós vimos, cheio de problemas com a sua mãe, realmente amorosamente o acolhendo, para que ele pudesse resgatar parte dos seus graves débitos em face das determinações de mortes do qual ele foi o responsável direto. Hoje o Marcelo, que é o novo personagem, ele tem crises de convulsões de epilepsias, né? E foi muito na história humana, não diz quem foi, mas nós imaginamos alguém que esteve dentro da estrutura social na Europa com um potencial muito grande de mando, de comando, de governo, de poder. Muito inteligente e que utilizou muito mal também a sua inteligência, o seu poder, a sua influência, possuidor de vários títulos nobiliárquicos, nós vamos contar isso aqui, mas como eu disse, a história dele, que nós vamos terminar no sábado, nós vamos começar hoje, em parte nós estamos falando, isso fica nos bastidores, informações que eu estou tornando público, né? E não importa que eu não vou citar nomes também em qual família, ou qual grupo, ou qual pessoa que o Marcelo estaria ligado. Mas as informações que eu tenho vindo do grupo de Uberaba, e eu diria que vindo do grupo realmente muito ligado ao Chico Xavier, é de que esse Marcelo, que nós vamos contar a história dele, começamos hoje, e nós vamos terminar no sábado, ele foi filho de um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira. Não importa quem, eu não vou citar o nome, para evitar problema com a família. Mas eu sei que ele foi filho de um dos presidentes da federação. E nós vamos ver que realmente é uma família unida, uma família interessante, uma família bem estruturada. Mas é a informação que esse é um personagem realmente que viveu conosco e que alguns conhecem, eu mesmo conheci também. Mas vamos lá. No Santuário da Alma é o capítulo que nós vamos conversar hoje. Noite fechada,
Calderaro e eu, André Luiz narrando, penetramos uma casa confortável, uma casa nobre, segundo prometera o Calderaro para o André Luiz, né, que proporcionaria para ele, o André Luiz, alguns esclarecimentos novos com referência aos desequilíbrios do espírito, os desequilíbrios da alma. Não vai dizer, esse caso que eu vou mostrar para você agora, André Luiz, ele não é um caso assim tão grave quanto o do menino de 8 anos paralítico, que nós já acabamos de estudar a vida dele, um pouco da história dele, né? Mas trata-se de uma questão, inclusive, já quase vencida, embora ainda com os surtos epiléticos, mas há muito tempo ele, o Calderaro, tem acompanhado o Marcelo, que é o personagem agora que nós vamos estudar. Ele vai aplicando passe permanente, já há muito tempo tem aplicado passe nele, passes reconfortantes, né? E é narrado que o Marcelo está em uma condição de vitória, assim, ele está caminhando bem, ele está em um processo de finalização de resgates gravíssimos do passado, mas ele passou também muitos e muitos anos, tudo isso nós vamos narrar aqui para vocês, mas foram muitos e muitos e largos anos nas regiões mais brumosas do umbral, mais pesadas, mais densas do umbral. Então ele sofreu muito e por muitos anos nas regiões das trevas, segundo também é contado aqui nesse capítulo, eu já estou adiantando. E ele diz o seguinte, ele tem sido flexível à nossa influência, encontrou na oração e na prece a mesma coisa, né? A atividade espiritual também, né? Ou seja, no trabalho espírita, que ele era espírita, o suprimento de energias de que necessitava para ir aos poucos controlando os seus surtos epiléticos. Vimos lá no paralítico um caso de destrambelhamento total dos elementos do perispírito. Lá no menino de 8 anos, até parece um animal, né? Então o perispírito dele está todo desconfigurado, né? Deteriorado até quase que a fisionomia humana, com a consequente desagregação do sistema nervoso também do menino de 8 anos, totalmente estrambelhado, inclusive no corpo físico, né? Em dolorosos quadros que somente o tempo corrigirá no menino de 8 anos. Não é num passo de mágica que ele vai ficar curado. Talvez uma ou duas ou até mais reencarnações, dependendo do crime que ele cometeu. Aqui, entretanto, a paisagem é outra. O problema de perturbação essencial está resolvido. Quando ele diz problemas de perturbação essencial, ele está falando de problema de perturbação espiritual. Nesse caso está resolvido. Existe o problema fisiológico, mas o problema, sob o ponto de vista essência, é o espírito, é a nossa realidade essencial. Já está resolvido em Marcelo. Lá no menino paralítico, não. O reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas. A paz regressou ao tabernáculo orgânico dele, em parte. Mas perseveram ainda recordações, os remanescentes dos dramas vividos no passado. Então, boa parte do corpo dele está sadio. Ele não tem aqueles destrambelhamentos, nem perispiritual, essencialmente está em equilíbrio, mas existem as recordações, os reflexos, né? Os clichês sombrios que estão estratificados no subconsciente da história desse indivíduo, que é o Marcelo. As ações reflexas da alma, que emergem de vasto e intrincado túnel de sombras e que tornam, em definitivo, ao império da luz, se o mal, qualquer mal que nós façamos, diz ele aqui, demanda com o tempo, né? Porque o mal demanda tempo para fixar-se. É óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. É muito interessante essa colocação de o tempo realmente para que realmente se fixe o mal em si, o mal mais profundo, e quando é fixado na escolha minha na maldade, que leva tempo, da mesma forma, restaurar-me ao bem vai levar muito tempo, não é do dia para a noite que nós vamos resolver nas nossas insubmissões as escolhas para a prática daquilo que fere as leis da consciência. Assim, ocorre exatamente com a doença e com a saúde, com o desvio e restabelecimento do equilíbrio. Dirigimos-nos ao interior,
Aí entraram na casa desse personagem, o Marcelo, né? Viram uma bela cena de piedade doméstica. Havia um senhor, um cavalheiro, uma senhora, um rapaz, que é o Marcelo, né? Oravam cercados de grandes números de amigos do nosso plano. Então, quando André Luiz adentrou nesse confortável lar, ele percebeu esse cavalheiro, uma senhora, esse rapaz orando, cercado de bons espíritos, né? E foram recebidos de uma forma amorosa nesse lar. Admirando a harmonia daqueles três corações, unidos nos mesmos e nobres pensamentos e propósitos, havia realmente uma irradiação de uma luz muito bonita entrelaçada entre os três. E o Calderaro, que é um instrutor nessa obra de André Luiz, explicou o seguinte: a família humana, a família terrestre, a família de uma forma geral, é uma reunião espiritual no tempo. E por isso, o lar é um santuário. Todos os lares são convidados a serem transformados em santuários. Mas normalmente muitos lares são transformados em campos de batalha, em que há verdadeiras guerras de antipatias, em que os seres humanos se odeiam dentro da própria família. Não é o caso aqui de Marcelo não, mas existem muitas famílias, já que o lar, segundo ele diz, reunião espiritual no tempo, por isso o lar é um santuário. Quando um lar se transforma em um campo de batalha, as pessoas estão vivendo de uma forma muito negativa, com muito ódio, com muita raiva uma da outra. Todavia, quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza das suas probabilidades de elevação, congregando-se intimamente no amor, são de esperar maravilhosas edificações a partir do lar. Considerando isso, terminado o concurso do trio familiar, com expressiva e comovedora oração, só um minutinho aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar em silêncio o meu celular, me perdoe. Então vejam bem, congregando-se intimamente no amor, são de esperar maravilhosas edificações. Terminado o concurso do trio familiar, aquele senhor, aquela senhora e o Marcelo, com expressiva, comovedora oração, começou a retirar dos bons espíritos que estavam ali presenciando nessa reunião, né, familiar, enquanto os encarnados entravam em uma sadia conversação. O cavalheiro dirigiu-se ao circunstância em voz alta: graças a Deus, tudo voltou ao normal. O pai de Marcelo: tudo está normal. Encarando o rapaz com ternura paternal, indagou: e você, Marcelo, está tudo bem com você? Sem dúvida, papai, está tudo bem comigo. Estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados que venho colhendo em nossas reuniões das quintas-feiras. É um culto do Evangelho, ou seja, culto não, estudo do Evangelho no lar, porque espírita não usa culto, não tem culto, né? Mas o estudo do Evangelho no lar. E o pai dele perguntou para ele, para o Marcelo, se ele tinha realmente tido vários ataques ou mais ataques noturnos. Disse que não, tinha parado. A proporção em que me esforço, olha esses termos que ele vai utilizando, é muito importante para nós aprendermos com André Luiz esses termos. À medida em que eu vou me esforçando no conhecimento das verdades, estudando, quando eu falo verdade divina, estamos falando nós espíritos, estudar o espiritismo mesmo, cooperando com a minha própria vontade para a aplicação de praticar as lições recebidas, eu sinto que melhoro quando me esforço recuperando a saúde perdida. Muito interessante, colocando a necessidade do conhecimento pelo estudo, da força de vontade para a aplicação na prática das lições recebidas, para que realmente a pessoa possa se sentir recuperada, sob o ponto de vista de saúde física e espiritual, porque não adianta só o conhecimento. Nós estamos aqui conhecendo, estamos nos informando, nós estamos aqui aprendendo com André Luiz, estamos estudando André Luiz. Esse é um aspecto para sairmos da ignorância, que é a informação. A partir da informação, o que ele está dizendo aqui, pela força de vontade, não é você se forçar. No limite da sua força, você usando a força de vontade, você vai se esforçando para aplicar no dia a dia as lições recebidas de uma nova revelação. Somente assim que vamos nos confortar. Porque ficar só na teoria, só conhecer, por si só não resolve as nossas questões espirituais. O convite é a prática do bem, é nos transformarmos, é
gradualmente ir nos tornando uma nova pessoa, ou seja, criar uma nova versão para o nosso eu. Ao invés de ficarmos presos em nosso mundo egóico, egoístico, orgulhoso, prepotente, rebelde, aos poucos, não é do dia para a noite, não existe essa... Foi falar lá, demora tempo, né? Mas gradualmente nós vamos nos melhorando. Gradualmente, não é do dia para a noite, não vai ser do dia para a noite. Mas eu preciso usar da minha força de vontade para isso, para a minha transformação. Utilizar as informações espíritas para usar a força de vontade e buscar a minha transformação sem violência, sem nenhum tipo de opressão, depressão ou repressão, mas com conscientização, ou seja, para que eu possa ficar equilibrado. Nessas fases maléficas, acordado alta noite com os membros cansados e coloridos, quando ele diz que está em alguns processos, né? Sei quando eu me afasto do esforço para me tornar melhor, diz o Marcelo para o meu pai. Quando eu relaxo em me esforçar para me tornar uma nova pessoa, um novo Marcelo, ou seja, dessa edificação espiritual, quando eu me distraio, quando eu me torno invigilante da necessidade de elevação que todos nós temos, ele também tem, aí ele diz, aí volta as perturbações com intensidade, ele tem mais continuadamente a epilepsia. Então a epilepsia fica continuada no momento que ele fica desinteressado do esforço para se tornar uma nova pessoa. Isso acontece com todos nós. Eu estou falando de um caso já resolvido essencialmente, mas caindo os reflexos de vidas passadas trazem os ataques epiléticos, né? Existem outros tipos de perturbações em cada um de nós. Então o importante é nós estarmos atentos e não desinteressados diante da nossa edificação espiritual, para que realmente possamos manter a harmonia em nós. Nessa fase maléfica, à noite eu acordo, né, muitas vezes altas horas da noite, com meus braços, com meus pés bastante doloridos, e advêm os sinais das convulsões, ele sente as convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido, ele desmaia. E o Marcelo continuou. Felizmente, porém, agora que me consagro zeloso, confiante, vigilante, assíduo à tarefa espiritualizante com os conhecimentos espíritas, eu reconheço que os passes da minha mãe, a mãe dele dá passe nela, esposa desse ex-presidente da federação, né? Dava passe nele, né, com muita eficiência, ele diz isso também. Eu estou muito receptivo, né? Observo que a boa vontade é fator decisivo em meu bem-estar. Voltando à questão da força de vontade e da boa vontade. Se a pessoa tiver má vontade, ela não anda, ela não caminha, ela não evolui. Ela vai se manter exatamente em seu processo de angústia, desarmonia, sofrimento, tristeza, infelicidade e querendo sair dessas realidades, até pensando em morrer, alguns que pensam até se matar. O Calderaro informou o seguinte: vemos que Marcelo, ele está conversando com seus pais, dialogando com seus pais, que são todos eles espíritas, portanto, possui outros irmãos que não estão afinizados com o espiritismo, né? Ele, porém, é portador de sentimentos elevados, ele é generoso, tem, como quase todos nós, quem de nós aqui não tem, né, um passado vivido em paixões, em excesso de autoridade. Todos nós temos nosso passado complicado. Ele exerceu outrora enorme poder, era uma pessoa muito poderosa, de que não soube usar, num sentido construtivo, o poder que ele tinha nas mãos. Então ele era portador de grande inteligência, ele voava em altos voos, em níveis intelectuais, de onde nem sempre lhe humildava o seu orgulho para confortar e socorrer. Então ele era cheio de nome-toques, aqueles doutores, aqueles que sabem muito, muito ligado à igreja, tá? Muito ligado ao clero, ele no caso está muito ligado à altíssima hierarquia do clero. Portador de vários títulos honoríficos, muitas vezes esqueceu os títulos, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Impôs-se pelo absolutismo e intensificou a lavra de espinhos que o dilaceram mais tarde, ou que o dilacerariam mais tarde. Ao desencarnar, quando ele desencarnou, ele experimentou sofrimentos terríveis, atrozes, inenarráveis. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e arremeteram-se contra ele. Entretanto, se ele errou drasticamente,
Marcelo, em muitas ocasiões, mesmo nesse momento de grande poder, ele tinha desejos, né, de ser uma pessoa boa, desenvolveu algumas dedicações valiosas em torno do seu nome famoso. Eu não sei quem ele foi uma pessoa famosa da história tradicional aí. Tais devotamentos, contudo, houveram que aguardar a oportunidade para auxiliar. Então, ele fez muitas coisas boas, fez muita coisa ruim. O devotamento dele tinha que aguardar a oportunidade para receber auxílio, porque ele fez muito mal, embora muitas coisas boas também ele desejava fazer. O desejo não é bem a vontade. Quando eu falei força de vontade, boa vontade, é diferente. Vontade é da essência, ele já está resolvido essencialmente. Mas desejo é do mundo transitório, do mundo egóico, evidente, mascarado, da personalidade. Então, quando eu desejo alguma coisa, com certeza é um desejo, esse desejo é transitório. Quando eu uso a vontade, essa vontade é permanente. A diferença está aí. Vontade é quando eu tenho a verdadeira vontade, a força de vontade, isso é para sempre. O desejo é transitório, tá? Então, um é permanente, o outro é transitório. Sempre que nós temos desejo, aliás, nós temos desejo o tempo todo, são de coisas transitórias. Os inimigos eram massas compactas que gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar logo depois que ele desencarnou. Retiveram-no longo tempo nas regiões inferiores, ou seja, mantiveram ele preso, mantiveram ele retido nas regiões inferiores, saciaram velhos propósitos de vingança, ferindo-lhe a organização perispiritual. Então ele foi aprisionado mentalmente, consciencialmente, errou muito. Então ele acabou ficando preso, retido com esses inimigos em regiões de muitas trevas e acabou prejudicando sua estrutura perispiritual também. Então ele desorganizou o perispírito. Marcelo, em plena sombra da consciência, rogou, chorou, penitenciou extensos anos. Por mais que suplicasse e por muitos que insistissem nos elementos intercessórios, a almejada libertação demorou muitíssimo, palavra dele, está aí no superlativo, né? Então, muitíssimo, ele ficou, por mais que tivessem espírito tentando fazer uma interferência, ele está dizendo aqui, por mais que suplicasse, ele orasse, né, por muito que insistissem os elementos intercessórios, ou seja, por mais que ele pedisse ajuda, ele acabou realmente demorando muito tempo, a sua libertação demorou muito, ele usa muitíssimo, porque o seu remorso acabou sendo esse ponto de sintonia entre os seus credores, né, entre aquele do qual ele devia. E o nosso amigo trazia a consciência fustigada de remorsos cruéis. Os desequilíbrios perispiríticos flagelaram. Assim, logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando-se anos a fios, então ele ficou muitos e muitos anos retido nas regiões inferiores. Ele deve ter sido um grande nome da história, que nós não temos aqui citado, mas ele foi muito poderoso. Ele fez muito mal, embora desejasse fazer algum bem, mas ele fez muito mal. Ao desencarnar, seus inimigos o retiveram nas regiões das sombras, por mais que ele aclamasse por intercessões, não havia realmente possibilidade direta dessas intercessões em função desse seu aprisionamento. O seu perispírito já estava desestruturado em função desse flagelo que ele causou para ele mesmo, de tantos males que ele provocou, e ele ficou aprisionado, tanto consciencialmente como também perispiritualmente, aos seus chamados, às suas vítimas, né? Se tornaram os seus adversários. Aí o André perguntou o seguinte, isso quer então dizer que o fenômeno epileptoide, então nós estamos falando de epileptoide, quando ele ia começar a perguntar sobre a questão da epilepsia, o André Luiz como médico, o Calderaro entendeu o que ele queria falar, ficou na reticência, né? Sim, o Calderaro explicou. Muito raramente o ataque de epilepsia ocorre por meras alterações do encéfalo, como sejam, por exemplo, levou um soco, levou uma pancada, sofreu um acidente e tal, e vai ter epilepsia porque levou uma pancada na cabeça ou houve traumatismo em algum momento, isso vai trazer epilepsia. Não, porque a epilepsia é muito mais profundo que simplesmente uma questão meramente física. A epilepsia é uma doença de fundo espiritual e não físico, é isso que está sendo explicado para André Luiz. E, geralmente, é enfermidade da alma.
independente do corpo físico, que apenas resista, nesse caso, às ações reflexas. Ou seja, quando ele fala ações reflexas, são as energias do destrambelamento energético do perispírito que vai interferir no encéfalo, no cérebro, em várias zonas do cérebro, que vai trazer essas descargas convulsivas, né? Os chamados curvas parapsistas, né? Aquelas energias mais pesadas, né? Que são verdadeiras descargas elétricas, em que vai criar uma confusão cerebral muito grande e a pessoa entra em estado de epilepsia. É diferente das epilepsias, é diferente das convulsões de uma pessoa, de um ser humano chamado portador de necessidade especial, chamados deficientes, né, mentais, deficientes físicos, ou esses que tem outros, em várias terminologias, cada vez tem um nome para isso. Mas são seres que têm as suas deficiências no campo cognitivo, são os chamados especiais. Longe vai o tempo em que admitir o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores. Na realidade, ele diz o seguinte: o céu e o inferno, em essência, são estados conscienciais. Não estão fora, estão dentro de cada um. E se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador tanto tempo quanto seja necessário. Então, o processo de você, quando é insubmisso à lei da própria consciência, que é a lei, quando você está contra a lei da consciência, você fere os outros, é isso que ele está dizendo. E, evidentemente, se você está ferindo uma lei que está dentro de você, o processo de retificação para você voltar à lei vai requerer tempo, e o tempo que for necessário. Se existem diversas enfermidades para as desarmonias fisiológicas, outras inúmeras há para os desvios da alma. Então são doenças, patologias, enfermidades, que umas podem realmente ser necessariamente oriundas, né, em desarmonias fisiológicas do corpo só. Outras inúmeras há por desvios da alma. Mas esse corpo também que esteja desarmonizado já não é desarmonizado por acaso, ele é desarmonizado porque já traz a sua desarmonia no perispírito, né? Calderaro continuou o seguinte: quanto a Marcelo, André Luiz, eu vou explicar o seguinte, eu tenho que dizer o seguinte: pouco a pouco, esgotou ele as substâncias mais pesadas do fundo do cálice de suas provas. Ele está numa condição melhor, mais trabalhada nele. Longos anos de desequilíbrio em que as vítimas tornadas em algozes o abalaram, com tremendas convulsões através de choques e padecimentos inenarráveis, clarearam-lhe os horizontes internos. Então, ele tinha também essas convulsões, através desses choques de sofrimentos, segundo o André Luiz, inenarráveis, nas regiões de trevas. Você poderia me perguntar: há ataques epiléticos quando a pessoa desencarna? Há. Essa é a afirmação que eu faço. Porque é uma doença da alma. Não é uma doença necessariamente só considerando a questão do cérebro. Vai interferir no cérebro, mas é uma doença da alma. Então, o ataque epilético, essas convulsões epiléticas, em função dos choques de erros cometidos, com certeza vai ocorrer no mundo espiritual, mas são verdadeiros convites para clarear horizontes mais íntimos. A pancada, a dor vem como convite ao amor, não como castigo, porque, repito, nas leis de Deus não há espaço para punições. Então é um processo para clarear horizontes internos do próprio eu. Por isso vem a pancada. Opa, ninguém quer passar por isso, mas quando passa, está sendo convidado para clarear a consciência que está entorpecida, destrambelhada, trazendo convulsões. Tendo nosso irmão afinal logrado entender-se como prestimoso e sábio orientador espiritual, a quem se liga desde remoto passado, ele foi socorrido e amparado depois de muitíssimo tempo na estrela. Palavra do André Luiz. Indagou ansioso por almas que lhes eram particularmente queridas, sendo-lhe cientificado que os seus laços mais fortes já se encontravam de novo na carne em testemunhos de labores dignificantes. Ou seja, quando ele pediu e houve uma intervenção para a sua reencarnação, ele ficou sabendo que almas ligadas profundamente, afetivamente ao seu coração, já estavam encarnadas, como eu disse, estou tentando identificar como supostamente um ex-grande diretor da Federação Espírita Brasileira. Suplicou a reencarnação, prometeu aceitar compromissos de concurso espiritual na crosta, a fim de resgatar os seus enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora. E conseguiu a dádiva da reencarnação, apoiado por abnegado mentor que o estima de muitos e muitos séculos. Tornou a esfera carnal e reiniciou o aprendizado. Então reencarnou
e começou o seu aprendizado. Outrora, um grande homem na história tradicional, uma pessoa de muito poder, que esqueceu o poder, perseguiu, matou e fez muita besteira, embora desejo de fazer o bem que não o levou a fazer e concretizar, o que resultou após a sua morte, a cobrança desses que ele vitimizou, que ele vitimou, né, para se tornar algoz dele, e ficou preso nas trevas durante largos anos. Ultimamente renasceu estreitado em braço carinhoso aos quais se sente vinculado no curso de várias existências vividas em comum. Agora, sinceramente aproveitando as bênçãos recebidas dessa reencarnação desde os mais tenros anos, preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais. Então, o Marcelo caracteriza-se desde menino pela bondade, pela obediência, pela docilidade, pela ternura naturais aos seus pais, às pessoas. Ele é uma pessoa dócil, reencarnou desenvolvendo e praticando essas virtudes, né? A bondade, a obediência, a docilidade, a ternura, e tinha essas características nessa reencarnação com esses pais que eu repito, supostamente teria sido o seu pai um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira. Passou a infância tranquilo, embora continuamente vigiado por antigos perseguidores invisíveis. Então a infância dele foi tranquila, embora vigiado pelos obsessores. Não se achava a ele atraídos em virtude do serviço regenerador que se submetera. Ou seja, não houve uma interferência direta, porque ele se comprometeu a se regenerar, então houve uma proteção para que os obsessores não o alcançassem, havia um isolamento. Mas ao topar com alguns dos adversários nos minutos parcial, embora ele estava protegido quando ele vai dormir, né, desprendendo o corpo durante o sono físico, ele sofria amargamente com as recordações. Tudo prosseguia sem novidade digna de menção, sob a vigilância dos pais, com o amparo dos benfeitores invisíveis, preparava-se o menino para os trabalhos futuros. Contudo, logo que se lhe consolidou a posse do patrimônio físico ultrapassado os 14 anos de idade, é interessante ele colocar na puberdade. A reencarnação tem as suas etapas, é um processo de complementaridade. A reencarnação começa na concepção e se complementa a partir aproximadamente dos 7 anos de vida do reencarnado. Mas quando nós falamos assim, houve a complementação desse perispírito nessa reencarnação até aproximadamente 7 anos de idade. Mas a consolidação absoluta de uma posse desse patrimônio físico aconteceu no caso aqui de Marcelo quando ele ultrapassou 14 anos de idade, já na puberdade em que ele realmente consolidou definitivamente a posse do novo corpo. Olha quanto tempo, olha a dificuldade, a complexidade de uma reencarnação. Se tem a coisa mais complexa da natureza, da vida, que as pessoas negam, os religiosos negam, é a reencarnação. A morte, embora a sua complexidade, mas a morte é muito mais simples em seu processo de concretização. Mas a reencarnação é complexíssima, é muito complexa. Está se falando aqui, contudo, logo se lhe consolidou a posse do patrimônio físico ultrapassados 14 anos de idade, Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro fisiológico, passou a rememorar. Então, quando ele tomou conta integralmente do corpo, a reencarnação complementa com os 7 anos, mas no integral comando do corpo a partir da puberdade, quando a epífise explode, quando a glândula da vida espiritual explode. É isso que ele está dizendo aqui. E a partir desse momento ele passou a rememorar os fenômenos vividos e surgiram as chamadas convulsões epiléticas com certa intensidade. Então foi exatamente na puberdade, quando ele amadureceu, né, sobretudo as glândulas sexuais, todo o processo de amadurecimento do corpo, quando o espírito toma integral, né, controle do corpo, é que começou as rememorações do passado, que ele está falando. E essas rememorações que traziam energias que destrambelhavam, naqueles momentos convulsivos, o seu mundo encefálico, né, o seu cérebro. Encontrou depressa os antídotos necessários, refugiando-se na região mais alta da personalidade. Como é que ele conseguiu se refugiar na região mais alta da personalidade? Porque ele trazia virtude, ele era afetuoso, ele era bondoso, ele tinha suas coisas boas já, conforme ele prometeu, mas veio a pancada com 14 anos, com 15 anos de idade, né? E o que o ajudava? Onde é que ele se refugiava para evitar as consequências mais violentas de uma convulsão epilética, né? Orando, pelo hábito da oração, pelo entendimento no campo da fraternidade legítima, pela sua afetuosidade, pela sua tolerância, pela sua bondade, pela sua humildade, pela sua obediência, né?
Então ele estava dentro desse caminho de um entendimento fraternal pela prática do bem, verdadeiramente bem a começar por si, né? E pela busca da espiritualidade superior, dos seus espíritos amigos, do seu protetor. Limitou a desarmonia neuropsíquica, isso quando ele procurou esses caminhos, né? Quando ele começou a realmente orar, viver de uma forma mais fraternal, na prática do bem, procurando o seu mentor espiritual, ele conseguiu limitar, não bloquear, mas limitou um pouco essa desarmonia neuropsíquica das convulsões epiléticas, né? E conseguiu reduzir as disfunções celulares, considerando que células neurológicas, chamadas neurônios, quando eles têm lesões, quando eles são lesados, eles não se recuperam mais, porque são células nervosas. Então ele conseguiu reduzir as disfunções celulares, reconquistando o próprio equilíbrio dia a dia, mobilizando as armas. Aí entra de novo a questão da vontade. Todos nós temos vontade, porque a vontade vem da nossa essência. Quando eu tenho e uso a minha vontade eu quero. Quando eu quero, eu posso, eu consigo, sou capaz, eu mereço. Então, pois bem, se eu quero, não estou me violentando, no limite da minha força, quando eu quero mobilizar as forças da minha vontade, com certeza absoluta, eu consigo reconquistar equilíbrio, mesmo em estado de convulsões epiléticas. Se você não tiver vontade, você entra em um processo de coitadismo, coitadinho de mim. Você entra num processo, né, de buscar, né, a piedade, num processo de autopiedade, né? E, evidentemente, esse coitadismo, o coitadinho de mim, você não está usando a vontade, você está querendo terceirizar porque as pessoas tenham piedade de você, né? Que é a chamada autopiedade. Nós temos que ter vontade para sair dessa, porque todos nós temos poderes para sair dos problemas que nós criamos. Se nós entramos, nós sabemos sair. Todos os males que eu fiz, que trazem consequência, as consequências eu saberei sair dela, tanto quanto eu entrei para provocá-la. Isso é natural. E digo mais, doença, quem cura é o doente. Os médicos são paliativos, os remédios são paliativos, os passos são paliativos. Mas só quem cura a doença é o doente. Não tem como o médico curar, nem Jesus curou. Então, quem cura a doença é o próprio doente. Isso serve para todos os casos em qualquer parte do universo. Quem cura a doença é o doente. Os médicos apenas paliativamente aliviam, né, a doença em si. Mas se o doente permanecer, em algum momento ou em outra encarnação, a doença vai surgir de novo. Nesse esforço, dentro do qual se fez muito simpático, recebeu vultosa colaboração dos espíritos, então foi protegido. Aproveitando integralmente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo no bem. Recebendo a luta com serenidade, com paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos o concurso. Então, como ele estava receptivo à intervenção espiritual dos seus protetores, dos seus anjos guardiães, ele acabou sendo bastante receptivo e favoreceu na ajuda espiritual e no alívio até mesmo para que pudesse neutralizar qualquer tipo de uma lesão, que é uma lesão que não se retorna mais, de um neurônio. Nós estamos trabalhando com o cérebro, nós estamos trabalhando com massa encefálica, nós estamos trabalhando com convulsões epiléticas. E cada convulsão epilética, muitas células morrem e não retornam. São bilhões delas, mas muitas delas, em cada convulsão, ela vai evidentemente sofrendo o processo de desagregação, de degeneração, pela lesão causada exatamente pela epilepsia. No caso aqui, ele está sendo bem protegido porque ele começou a entrar, eu estou dizendo, ele era filho de um diretor de uma instituição importante no Brasil, em que ele recebia toda uma orientação e tinha uma prática muito bem, realmente, bem adestrada, bem educada para a prática do bem, do evangelho, à medida em que foi ensinado. Tanto é que nós vimos aqui que ele fazia o culto nas quintas-feiras na casa dele, né? O culto que eu digo, fazendo o estudo do evangelho com seus pais, sua pai, sua mãe e ele. Embora os dois irmãos que ele tinha também nem estão aí para o espiritismo, é problema dele, não estamos tratando só do Marcelo, né? E dispensando por isso mesmo a terapêutica dos hipnóticos e dos choques do qual, provocando estados anormais no organismo perispirítico, quase sempre nada consegue senão desblocar os efeitos sem tanger as causas. Ou seja, ele orando, fazendo esse culto, fazendo esse trabalho com a família, procurando fazer o bem, espírita que era, pai e mãe dedicado, a mãe aplicando passe, ele recebendo a ajuda espiritual direta do seu mentor, e ele receptivo a tudo isso, ele acabou
não precisando passar pelas chamadas terapias dos hipnóticos e dos choques, que lesam ainda, né? Lesam, pelo menos os choques elétricos acabam lesando também. Então acabou dispensando esse tipo de tratamento. Isso foi ótimo, embora ele tivesse convulsões, mas de alguma forma ele conseguiu, pela fé, pela dedicação, pela fraternidade, pela amorosidade, pela tolerância, né? Ele era uma pessoa afável também. Evidentemente ele acabou realmente não precisando mais passar por essas terapias mais densas do choque ou dos hipnóticos, né? Provocando estados anormais no organismo perispirítico, quase sempre nada consegue senão deslocar os efeitos sem tanger as causas. O que quer dizer? Quando você pensa em terapias por remédios fortes que vão hipnotizar, ou por hipnose mesmo, ou choques, na realidade o que vai acontecer, o que vai conseguir senão é assim, imobilizar ou neutralizar momentaneamente o cérebro, as energias cerebrais. Esses ansiolíticos ou esses psicotrópicos, na realidade as funções deles exatamente é apenas dar uma acomodada no cérebro, mas você não está tangindo a causa, você está só amansando um pouquinho o efeito. Então você diminui o efeito epilético. E a causa, quem é que vai tratar? A causa espiritual. Então você pode realmente controlar, né? Mas traz consequências, porque são remédios fortes, os psicotrópicos, ansiolíticos, os hipnóticos, são de alguma forma trazem algum tipo de consequência e só ataca o efeito, só, né, a questão cerebral, as disfunções cerebrais. E a causa? Como é que nós vamos tratar? Aí é que nós vamos trabalhar um pouco. Você pode tratar, a medicina só trata efeito. A causa, quem vai tratar é o próprio doente. É isso que nós estamos dizendo, que eu falei ainda agora, né? Só quem cura a doença do doente é o próprio doente. Os médicos, qualquer um do mundo inteiro, do universo, eles apenas vão paliativamente acalmar o efeito. Mas se a causa continuar, a doença vai surgir em algum momento. Então, quem cura a doença é o próprio doente. Não tem como ser diferente, isso é para o universo, né? E o nosso grande médico é Deus, né? Deus cura, né? Deus nos criou para a pura e eterna felicidade, como consta na questão 115. Todos nós estamos destinados à pura e eterna felicidade. Esses sofrimentos, esses tormentos, essas dores são transitórias também. Que dure 1.000, 2.000, 10 milhões de anos, mas são transitórias. E eu fui criado para a luz. Isso é muito bom, isso é profundamente consolador. Todos nós fomos criados para a luz. A escolha do sofrimento é nossa por ignorância, por má vontade, né? ou por desejo, né? Bom, vamos lá. Caso o Marcelo oferece por isso característica valiosa, atendendo às sugestões daquele que o beneficiam, adaptando-se à realidade, ele sabe que está com esse problema, então ele encara, porque o pior do doente é aquele que não admite a doença. Se chegar para uma pessoa, um alienado mental, dizer que ele está doente, diz que não está. Você chegar para um alcoólico, né, um alcoólatra, dizer que ele é alcoólico, diz que não é. Ele não reconhece a realidade de que ele está vivendo. Isso é péssimo para o próprio doente. Agora, quando ele reconhece que está doente, ele não é doente. Eu digo mais. Nenhum ser humano é doente em essência. Nós temos doença. Como também nenhum ser humano é limitado em essência. Nós temos limitações. Mas em essência ninguém é doente. Em essência ninguém é limitado. Então por isso que nós temos poderes. Em essência nós somos ilimitados. Nós somos infinitos. Nós somos saudáveis. Na essência. Porque nós viemos como imagem e semelhança de Deus, nós já trazemos essa energia pura de amor, porque nós somos energia pura de amor em essência. Então nós não somos doentes, nós temos doença. E pode durar milhões de anos, mas nós temos. Não é para sempre. Repito, nós fomos criados para a pura e eterna felicidade, constante. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, deixa muito claro para nós. Uns vão mais rápido, outros menos rápido. Aí é questão de escolha. Então, adaptando-se à realidade, vem sendo um médico de si mesmo. Olha só o que o André Luiz diz aqui, o Calderaro diz aqui. Então, atendendo às sugestões daquele que o beneficia, então ele está bem sintonizado com seus mentores espirituais. Adaptando-se à realidade que ele tem realmente problema, ele traz problema, que é as convulsões epiléticas, ele sabe disso. Depois de 14 anos ele começou a ter consciência de como é que ele vai tratar isso. Então ele sabe que tem tendência às convulsões epiléticas, mas aí ele vem sendo o médico de si mesmo. Calderaro, ele vem sendo o próprio médico dele. Aliás, diz aqui o Calderaro, única fórmula em que o enfermo encontrará a própria cura. Ou seja, você é convidado a ser seu próprio médico. Um médico, nós vamos, um cirurgião, qualquer médico, né? Um gastroenterologista, qualquer um que nós formos,
Eles vão receituar médicos, normalmente alopáticos, né? Porque eles foram formados na universidade para manter a indústria dos fármacos alopáticos. Então eu vou dar aqueles remédios apenas para a palavra remediar. A palavra da remédio é remediar, né? São paliativos. Os médicos materialistas não vão à causa. Então é bom nós buscarmos a causa para, através da causa, poder realmente auxiliar aquele que, como causa, criou a doença, o próprio causador cure a sua doença. Então você chegar na causa é você trabalhar o subconsciente daquele que criou a própria doença. E é isso que ele está dizendo aqui. Quando ele se adaptou à realidade que ele é doente, e ele vem sendo, se esforçando para se curar, devagarinho, ele diz aqui, a única forma em que o enfermo encontrará a própria cura é ele se tornar o seu próprio médico. Então nós somos nossos próprios médicos. O médico lá vai me receitar, legal, um remédio, só apenas vai remediar. É só para remediar. A cura estará em mim o tempo todo. Isso é bom nós analisarmos com muito carinho. Doenças é causada pelo doente. Cura é também causada pelo doente. O doente é que se cura, não é o médico que cura. Tá? O médico apenas vai paliativamente remediar a questão. Nesse instante, o rapaz despedia-se dos pais, retirando-se para dormir lá, foi para o quarto dele, e dentro em breve minuto ele se afastou do corpo, e nesse instante ele mostrou profunda lucidez, conversou com Calderaro, conversou com André Luiz, né? E expôs inclusive o desejo de trabalhar pela difusão do espiritismo. Ele conta aqui, ele conversando fora do corpo com André Luiz, com Calderaro, disse que estava realmente disposto a difundir o espiritismo, disposto a colaborar na obra edificante que os seus pais vêm realizando. Então, repito, os seus pais foram diretores da Federação Espírita Brasileira, pelo menos o pai dele. Referiu-se à atividade de nossa colônia espiritual, então ele vai falar sobre o nosso lar, né? Então ele, fora do corpo, o Marcelo, indagou, né, o André Luiz. André Luiz, o que você acha do nosso lar? Né? O André Luiz ficou, puxa, nosso lar, legal, né? E o André Luiz achou realmente com que ele descreve o nosso lar, o Marcelo, para o André Luiz, ele ficou maravilhado, ele ficou realmente impressionado com a inteligência do Marcelo descrevendo o nosso lar. Né? Ia a conversa em meio quando dois vultos sombrios se aproximaram de nós. Então a conversa estava muito boa. Marcelo, André Luiz, Calderaro, fora do corpo, porque o Marcelo estava nesse momento sonhando, né? E apareceram dois seres, né? Ele chama de dois míseros transeuntes desencarnados. Dois seres desencarnados. Apareceram ali aqui no meio da conversa ali. Inteiramente distraído, o André Luiz que continuou nos comentários humildes, mas Marcelo perdeu a calma e ficou pálido com esses dois que chegaram aí de repente. Levou a mão ao peito, botou a mão assim no peito, arregalou os olhos desmesuradamente. As ideias começaram a ficar embaralhadas em Marcelo quando apareceram esses dois seres, né? E o cérebro espiritual dele também não conseguia ouvir com tranquilidade naquela conversa durante o sonho. E acabou realmente desprendendo-se, saiu daquele grupo, saiu de perto do André Luiz, saiu de perto do Calderaro, embora o André Luiz tentou segurá-lo, contê-lo, né? Tentou deter a saída dele, porque estava saindo com medo, né? E o Calderaro disse, pera André, deixa ele ir. Ele ficou com medo com esses dois seres. Então ele estava tranquilo, falando nosso lá, daqui a pouco apareceram dois seres, ele ficou, destrambelhou. Só em ver, olha o reflexo condicionado de Pavlov, só em ver, lembra do cachorro? Sino. A questão da salivação, reflexo condicionado acontece conosco também. Viu o inimigo, bom, vê o reflexo condicionado, opa, mergulhou no passado, vê as energias do passado, os toques do passado. E isso ele já estava bem, já estava muito tranquilo, conversando com o André Luiz, Calderaro, lembrando nosso lá. Não podemos esquecer que Marcelo não se encontra completamente curado, diz o Calderaro para o André Luiz. Indicando as entidades provocadoras, prosseguiu ainda o Calderaro. A simples reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais. Medoso, ou seja, receoso, aflito, teme o regresso às situações dolorosas em que se viu há muitos anos nas esferas inferiores. Ele passou larguíssimos anos no umbral, o Marcelo. E busca apressar do corpo físico a maneira de alguém que se socorre do único refúgio de que dispõe em face de uma tempestade iminente. Então o único refúgio nesse momento é voltar para o corpo. Ele ficou com medo ao ver esses dois inimigos dele do passado. Os espíritos intrusos se retiraram e tornamos ao interior doméstico. Aí o André Luiz e Calderaro entraram na casa dele, né, porque ele voltou para o quarto, né, onde encontramos Marcelo tomado de contorções.
Aí o André Luiz ficou condoído com esse quadro, né? O Marcelo voltou e aí durante a noite que ele tinha muitas convulsões epiléticas, né? Por isso que ele acordava com os braços, as mãos, os pés doendo, as pernas doendo muito. Então o André Luiz abraçou ele como se fizesse ao filho do próprio André Luiz, abraçou ele com muito carinho. O ataque amainou sem contudo cessar de todo. Ou seja, com o abraço do André Luiz, ele melhorou um pouco, mas não totalmente. Ergui os olhos para o orientador em muda interrogação. André Luiz olhou para o Calderaro, né? E perguntou para o Calderaro, por que ele está tendo essa convulsão, já que nós estamos conversando? Eu, você e ele, por que ele teve a convulsão quando se apresentaram esses dois adversários dele, né? O quarto de Marcelo permanecia isolado quanto ao acesso das entidades inferiores. Nesse momento, quando ele volta para o corpo, o André descreve que aqueles dois que apareceram quando ele estava semi-liberto do corpo no sonho, não conseguiram entrar no quarto porque a casa, né, desses espíritas bem protegido contra o obsessor. Permanecíamos os três em palestra edificante no quarto dele, do Marcelo. Por que motivo a perturbação se nos mantínhamos em salutar atmosfera de santificar um pensamento, uma conversa boa? Aí o Calderaro explicou. Observa o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro do Marcelo agora. Aí o André Luiz notou, né, a luz habitual dos centros endócrinos, células, as glândulas que produzem, né, as chamadas hormônios internos, empalidecera-se, persistindo somente a epífise a emitir raios anormais. Epífise destrambelhada, emetendo energias anormais e a produção de hormônios dele também totalmente anormal, ou seja, estava totalmente não produzindo, não secretando os hormônios. No encéfalo, o desequilíbrio era completo. No cérebro dele, desequilíbrio total. Das zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células do córtex cerebral. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam desorganizados, inânimes. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias do equilíbrio e destrambelhando a tensão muscular. Determinavam estranhas deformações nos neurônios e emergiam no sistema nervoso cinzento, anulando a atividade de fibra. Como faltam 5 minutos, isso aqui são detalhes, porque agora está ocorrendo uma epilepsia, está ocorrendo a convulsão epilética. Está falando das glândulas endocrínicas ou endócrinas, está falando da epífise, está falando realmente de zonas mais altas do cérebro, está falando dessa colmeia celular do córtex cerebral. São detalhes técnicos que eu opto para que sábado que vem nós possamos entrar em detalhes mais importantes de como ocorre a epilepsia, né? Nesse caso de Marcelo, que já é uma pessoa bem resolvida, embora ainda, pela simples aproximação de inimigo do passado, ele tenha crise em função de ele próprio emitir por um reflexo condicionado as energias que vão trazer essa disfunção. E muitas dessas disfunções para outras pessoas não tão protegidas trazem lesões graves em que os neurônios morrem e o encéfalo vai realmente devagarinho perdendo as suas funções normais. Isso pode trazer graves problemas para as pessoas que têm continuadamente as chamadas crises convulsivas da epilepsia, né? Vamos deixar para sábado, porque agora nós vamos entrar propriamente dito na questão do que o Calderaro vai falar sobre a epilepsia, e com mais calma, porque com 5 minutos eu não vou conseguir fechar o que está acontecendo com ele, né, quando ele volta para o corpo, num ataque epilético durante a noite, né, sem ninguém, nem os pais, nem mãe. Né, tá ali sozinho, sofrendo barbaramente uma convulsão epilética, só porque viu dois inimigos, embora ele já estava bem equilibrado, estava conversando numa boa com o André Luiz, conversando com o Caldeira, olhou os dois, volta para o corpo para se refugiar, mas quando refugia, o corpo ressente e entra disfunção no campo encefálico, né. Vou deixar para sábado que vem, tá bom? E explicar mais ou menos. Veja que ele é uma pessoa boa, realmente, mas tem o processo do passado, né? Que não tem como fugir. Ele é que vai ter que resolver isso com o tempo. Mesmo com o André Luiz, o Calderaro dando passe nele diariamente. A pancada vem. Ele é que é o médico dele, né? Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe, e serve para cada um de nós. Né? Quem de nós, né, não tem esses débitos do passado? Né? Quem de nós aqui realmente pode atirar a primeira pedra? Né? Nenhum de nós. Nenhum de nós. E aconteceu nele, filho de um ex-diretor da FEB, a partir dos 14 anos. Em que momento nós sabemos no passado? Não sabemos. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite para todos vocês. Até sábado que vem. Muitíssimo obrigado por tudo e por todos, tá?